Salve, salve rapaziada, vamos dar em cima das polêmicas da bola com o Rubens Ramírez. E no assunto de hoje a gente vai falar sobre essa semana que acabou de ser finalizada, né? Hoje estamos na segunda-feira, mas a gente vai falar sobre o domingo retrasado, aonde iniciou essa saga, né? Contra o Avaí. No meio de semana nós enfrentamos a Portuguesa do Rio de Janeiro pela Copa do Brasil. E no final de semana, no sábado, o derby, né? Infelizmente nós não temos muitos motivos para rir, mas temos motivos para refletir. E é essa questão que eu quero levantar com vocês aqui. Mas antes de a gente iniciar essa resenha, roda a vinheta. Bora então, meus amigos, começar a falar de futebol. Antes de mais nada, só não se esqueça de se inscrever nos nossos canais Polêmicas da Bola 77 no Facebook, YouTube e Instagram. Ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a resenha continue solta. Bem, rapaziada, o que eu quero dizer para vocês quando eu falo de reflexão? Nós tivemos no início, né, dessa semana que eu estou mencionando, que para mim iniciou no domingo retrasado e finalizou no sábado, com 3 momentos distintos. Um momento de 3-0 em cima do Avaí. Então muitas pessoas ficaram eufóricas, foi uma boa vitória, só que nós não podemos deixar de ver as situações de falhas que nós tivemos dentro dos 90 minutos. Então, com todo respeito ao Avaí, o Corinthians demonstrou um bom futebol, mas o Cássio também foi muito acionado e respondeu muito bem. Vou falar logo mais sobre o Cássio porque é um dos pontos de reflexão, certo? Logo após isso, nós tivemos o quê? Uma semana, né, um meio de semana com a Portuguesa do Rio de Janeiro. Um time relativamente fraco, certo? Que não ofereceu grandes problemas para o Corinthians. O Corinthians não entrou nem com o time B, entrou com o time C. Mas apresentou um futebol horrível. O que eu quero mencionar de mais impactante para mim ali? É a formação do Corinthians com um goleiro que, para mim, foi uma ótima, uma excelente contratação, o Ivan. É um segundo ponto que eu vou levantar. E na terceira questão, nós vamos falar sobre o derby. O que aconteceu com o derby? Não vou nem entrar nos méritos da escalação, porque cada um tem uma escalação perfeita diferente da outra, tá? Então eu vou levantar um ponto que é muito importante, resumindo esses 3 cenários que foram tão distintos, onde nós ganhamos bem, empatamos no sufoco e perdemos o clássico, tá? Vamos lá então? Bem, o que eu quero dizer em relação ao Avaí? Eu disse que o Corinthians jogou muito bem, mas ainda demonstrou muitos erros. Só que o Cássio foi um dos jogadores que sobressaiu, foi muito acionado e respondeu muito bem. Então, a primeira questão que eu quero levantar, e aprendizado para a fiel torcida, para Estopim, Camisa 12, Pavilhão 9, torcedores comuns do Corinthians. Será que a gente realmente pode desrespeitar alguém que já fez tanto pelo clube? Uma coisa é nós cobrarmos, nós entendemos que não está bem e pedir para que vá para o banco, para que um outro goleiro tenha oportunidade, assim como fizemos com o Walter por muitas vezes no passado, certo? Outra coisa é você desmerecer todo o trabalho, não levar em consideração tudo que já foi feito e pedir para que ele saia do Corinthians, o trate como ex-jogador, o ofenda, o xingue, certo? O ameace. É diferente. Isso não é admissível. E aí, hoje eu vejo muitas pessoas falando do Cássio, o gigante Cássio, porque é um gigante mesmo. Falhas todos cometemos, erros, fases ruins, todos nós vamos ter. Só que nós não podemos esquecer de um passado glorioso que ele já teve. Não pode jogar apenas com o passado, concordo. Só que tem que haver o respeito. Então, por que eu estou trazendo o nome do Cássio agora? Porque no meio de semana, quem jogou no gol como titular foi quem? Foi o Ivan, um ótimo goleiro. Adoro, né, o futebol do Ivan. Só que ele também falha. Agora imagina se aquele gol que ele se posicionou muito mal, certo? Que facilitou o arremate do adversário para fazer o gol, se fosse o Cássio. O que nós estaríamos falando do Cássio agora? Ex-goleiro, lixo, né, xingando um cara. Aí vamos para o final de semana, certo? Tivemos quem? Matheus Donelli, também um jogador que eu gosto muito, que vai crescer muito na carreira porque é muito novo ainda, né? Ele é bem maduro, mas ainda tem muito que amadurecer, muito que crescer ainda, tá? Então,
eu não vou falar que a culpa dos gols foi dele. Eu não tô aqui para recriminar ou apontar o dedo para alguém. É só pra gente refletir em relação a uma pessoa que foi acusada há pouco tempo atrás, que para mim injustamente, da maneira que foi acusada, certo? Então, naquele lance que originou o escanteio, que muitos até ficaram vendo se seria pênalti ou não, foi uma falha de domínio, uma decisão errada. Se fosse o caso, o que estaríamos falando hoje? Então são coisas para pensar. Não é porque você criou uma antipatia pelo Cássio que lhe dá o direito de xingar, de ofender. Lhe dá o direito de falar assim, olha, não quero o Cássio tem que pegar um banco, tem que aprimorar a forma física, tem que aprimorar a forma técnica. Beleza, é válido. Mas isso não pode acontecer de uma forma onde você desmereça todo o histórico. Não joga, vou reforçar, não joga pela história, tem que jogar pela qualidade, mas não desmerece o histórico que o cara tem pelo clube. O Vitor Pereira, há pouco tempo atrás, disse que querendo dar aquela repaginada, já pensou em deixar o seu rosto padronizado? Parecia ser um sonho distante, mas hoje existe uma linha de crédito que torna o seu sonho possível e você paga parcelas a partir de apenas R$ 218,28. Se programe e realize o seu sonho, sem liminares, sem necessidade de processos ou aprovação de convênio. E o melhor de tudo, você faz o procedimento com o médico de sua confiança. Não perca tempo. Fale com o consultor da Seguralta Ramírez SJ Campos e saiba mais. Seguralta Ramírez SJ Campos, ajudando você a realizar os seus sonhos. O Cássio foi o goleiro aonde ele nunca viu que se dedicou tanto, se dedica tanto em relação aos treinos de horário, a carga de trabalho e tudo mais. Então, é o técnico que acompanha isso todo dia. Falando do técnico, essa é a segunda questão. Longe de mim de apontar o dedo para o técnico Vitor Pereira. Entendo que é muito difícil mudar a chavinha do futebol que era praticado anteriormente e do futebol que quer ser praticado de agora em diante. Eu respeito tudo isso, respeito sinceramente, tá? Não vou entrar nos méritos do que eu faria, do que eu acho certo, porque de repente eu tenho um perfil, muitas pessoas vão se identificar com o que eu queria e outras pessoas vão falar assim, não, mas ele tá certo, então não vamos entrar em questão de preferências, certo? Só vou trazer uma outra reflexão. A grande questão é que o Silvinho, por mais que muitos não gostassem dele, e eu não sou um fã do Silvinho, mas nunca o arrebentei como pessoa, como treinador. Poderia não achar que ele era o melhor técnico para o Corinthians, mas entendia que ele precisava de tempo, certo? E de um pouco mais de paciência da torcida. Calma, não adianta deixar o cara ali, deixa o cara mais tempo ali, mas o cara sendo cobrado assim, ninguém consegue trabalhar dessa forma. A gente falar que Corinthians é assim, que não. A gente sabe que existe uma pressão, existe uma cobrança, mas a forma, até a diretoria diz, nunca ninguém tinha visto daquela forma. Então, o Silvinho escalou Renato Augusto de falso 9. Ridículo, não foi? Mas o Vitor Pereira também fez isso. Muitos falaram assim, não, o Paulinho tem que jogar, certo? O Paulinho não pode ficar no banco. Pois bem, dentre os reforços, Renato Augusto, Giuliano e William não jogaram o derby. Fagner não jogou o derby. E ninguém fala nada. Então, volto a dizer, não quero que ninguém chegue e cobre o Vitor Pereira, porque ele está encontrando um bom time, ele está encontrando a melhor escalação, ele está tentando revezar, por mais que eu não concorde, entendeu, com esse revezamento, eu vou mais na linha daquele que o Jorge Jesus fazia no Flamengo, vai jogar até quando der, quando os exames fisiológicos me mostrarem que determinado jogador está fadigado, tem que dar uma paradinha, né? Um descanso para ele, aí eu tiro ele e coloco o outro. Mas enquanto isso, jogam os melhores. Eu sou dessa posição, mas entendo o pensamento dele. O que eu quero levantar aqui é por que com o Silvinho a cobrança foi tão grande num cenário tão diferente, porque nós não tínhamos reforços até o meio do campeonato. Depois chegou os reforços, só que muitos não chegaram numa forma física e técnica perfeita. Mesmo assim, cobravam o Silvinho como se ele tivesse colocado desde o começo. E aconteceu isso com ele. E o William, por isso, já se machucou, porque não tinha a mesma carga de treinamento e frequência de jogos, porque lá na Europa não era dessa forma.
Tá? E agora o técnico Vitor Pereira enxerga isso, da mesma forma que o Silvinho enxergava, só que para ele tem o quê? Tem a espera. Nós não valorizamos o que é nosso. É só isso. Entendo que o Vitor Pereira tem que continuar o trabalho, entendo que pode dar certo, né? A gente não pode afirmar que dará certo ou não, porque tudo é um achismo. Então eu torço para que dê certo pelo Corinthians, certo? E a gente vai ter que ver agora qual vai ser a sequência. Nós temos um jogo muito importante na terça-feira, na Libertadores contra o Boca Juniors. O que eu quero levantar são reflexões. Você que tanto xingou o Silvinho, você que tanto xingou o Cássio. Hoje nós vimos que o Ivan falhou no gol, o Matheus Donelli falhou no domínio de bola. Se fosse o Cássio, nós arrebentaríamos. Hoje, algumas escolhas podem ser questionáveis, né? Muitas pessoas podem contestar. Só que se fosse o Silvinho, com certeza tava todo mundo lá na rede social xingando, querendo invadir CT e tudo mais por ter perdido 3-0 pro Palmeiras. Então, não é terra arrasada. Só que a mesma complacência que nós estamos tendo hoje, pelo entendimento que é o melhor para o Corinthians, nós temos que ter sempre. Porque a nossa torcida tem que ser pelo Corinthians, não por nossas preferências. É o Silvinho, o Vitor Pereira, é o Carille. E até falando do Carille, muitos falam assim, não, o Carille é retranqueiro. Tudo bem, respeita. Só que com o Carille nós não perdemos clássicos e principalmente não perdemos para o Palmeiras. É só mais uma reflexão, beleza? E essa aqui, como sempre, é a minha opinião. Mas e a sua opinião? Qual é? Você concorda comigo? Não concorda? Comenta aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos e vamos fazer essa resenha continuar rolando solta. Porque eu quero saber a sua opinião. Porque futebol é isso. A gente tem que falar sobre isso aqui, pois nós, como sempre, somos técnicos também. Beleza, rapaziada? Por hoje é só. Um forte abraço.